Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo eu gostaria de falar com você a respeito de 3 capítulos do livro de Daniel, o capítulo 4, 5 e o 6. Nos 2 primeiros capítulos, por exemplo, nós podemos ver a história de 2 reis da Babilônia. O rei Nabucodonosor, no capítulo 4, e o rei Belsazar, no capítulo 5. Na história de Nabucodonosor, nós vemos que o rei babilônio teve um sonho de uma grande e frondosa árvore, que os animais se habitavam debaixo dela, comiam do seu fruto e ela trazia prosperidade, paz, alegria, descanso para todos aqueles que se chegavam perto dela. Aquela árvore, de acordo com uma revelação que o profeta Daniel obteve da parte do próprio Deus, representava o rei Nabucodonosor, que estava prosperando em seu reino e o seu trono chegava inclusive aos céus. Porém, nós vemos nesse capítulo 4 de Daniel que o rei Nabucodonosor se encheu de orgulho e soberba e por causa disso ele atraiu o descontentamento do Deus Altíssimo e ficando louco, ele começou a comer capim. Porém, mesmo na sua loucura, Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, incomparável, cujo trono é de geração em geração. E por causa disto, Deus deu-lhe de volta a sanidade. E ele continuou proclamando o nome do Deus de Daniel e exaltando este Deus. Porém, no capítulo 5, na história do rei Belsazar, também da Babilônia, nós vemos que este rei não se arrependeu. Muito pelo contrário, ele estava profanando os itens, os utensílios do templo que haviam sido trazidos para a Babilônia quando este país havia atacado o reino de Israel. E por causa disso, uma mão que era a mão de Deus começou a escrever na parede, julgando, pesando e trazendo sentença de juízo contra Belsazar e o seu reino. Como nós sabemos, ele não se arrependeu, como eu acabei de dizer, e por causa disso, um outro rei dos Medo-Persas, chamado Dario, veio e dominou a Babilônia. E isso acontece no final do capítulo 5. Já no capítulo 6, nós vemos que Dario, ele gostava bastante de Daniel e do seu povo. Porém, o povo da Babilônia, aqueles que serviam diretamente o rei Dario, não gostavam muito de Daniel, tinham ciúmes dele. E criaram uma arapuca, uma armadilha para o homem de Deus, para fazê-lo ser entregue aos leões, na cova dos leões. Com certeza você conhece essa história muito bem, não é mesmo? Acontece que esses homens que estavam servindo o imperador Dario, dos Medo-Persas, que agora também era imperador da Babilônia, eles disseram: ó rei Dario, faz um decreto de 30 dias e ninguém vai orar a nenhum deus, a nenhuma divindade, a nenhum outro homem, a não ser a ti somente. É claro que eles sabiam que Daniel não iria respeitar essa lei, porque era costume dele orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. E foi exatamente isso que Daniel fez. De janelas abertas, ele mostrou para quem quisesse ver que ele não obedeceria tal ordenança vinda do rei Dario e de nenhum outro. Ele orou ao seu Deus. E por causa disso, por causa do decreto irrevogável dos Medo-Persas, Daniel foi lançado na cova dos leões por fidelidade ao Senhor. Mas Deus é aquele que guarda e recompensa os que são fiéis para com ele. E então, passada a noite, os leões jejuaram. Eles não devoraram Daniel. Um anjo protegeu o profeta. E no outro dia, logo de manhã cedo, Dario, preocupado, porque gostava bastante de Daniel, foi lá e viu que o profeta continuava vivo. E qual foi o resultado disso? Ele também, assim como Nabucodonosor, reconheceu o seu erro de ter feito aquele decreto e começou a exaltar o Deus de Israel. Que essas 3 histórias sirvam para mim e para você como um exemplo. Nós devemos dar glórias a Deus, nós não devemos ser negligentes com as coisas de Deus e nós devemos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa palavra. Deus te abençoe e até uma próxima.